Nós saudamos a todos que participam conosco com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Sempre participa conosco aqui o pastor Gerson, que nesse momento da gravação está num seminário na Europa e nosso convidado de outras vezes vai estar conosco, que é o pastor Fábio Lúcio. Então, nós já queremos apresentar o pastor Fábio, cumprimentando com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, e a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui para participar com todos aí desse estudo, né, desse livro extraordinário e profético que é o livro de Daniel. Dando início ao nosso programa, hoje nós falaremos sobre as 70 semanas proféticas de Daniel, contido no capítulo 9. Nós falamos nos episódios passados sobre o capítulo 8, que falou do santuário, a conexão com os reis, e hoje, então, vamos nos concentrar nas 70 semanas proféticas, já antecipando que esse assunto é fundamental para a vida dos irmãos, para a vida da igreja, porque esse assunto vai fundamentar que a volta do Senhor Jesus se dá antes da grande tribulação. Claro que tem outras informações muito importantes. Esse capítulo é muito importante para a vida espiritual da igreja. Então, nós vamos dar partida ao nosso assunto das 70 semanas, pedindo ao pastor Fábio para dar esse início com a leitura do texto, a apresentação do escopo e outros comentários que estarão a cargo dele. Então, o texto-chave deste capítulo está em Daniel 9, 24. E eu vou ler aqui o texto, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e ungir o Santo dos Santos. Então, essa foi uma revelação dada a Daniel com relação à sua oração e o entendimento que ele teve com relação à finalização do cativeiro. Bom, o que a gente vai ver nesse capítulo, que na verdade vai até o verso 27, 1 a 27. Então, os primeiros versos, nós vamos entender ali a localização do tempo e da oração de Daniel. Foi quando Daniel, então, começa a orar, porque a palavra, ela vai dizer aqui, logo no início desse capítulo, que Daniel, ele entende o tempo que ele estava vivendo, e isso é fundamental, porque ele entendeu o contexto profético daquilo que ele vivia. E isso, como aplicação para nós, para a igreja, é fundamental. Da mesma forma que ele entendeu esse tempo, que era um tempo profético, nós, como igreja fiel, nos últimos dias, precisamos entender e ter a consciência desse tempo, como o pastor Antônio Carlos disse, que é o tempo do arrebatamento, o tempo da igreja subir para a eternidade. Então, quando ele começa a falar nesses primeiros versos, ele diz assim: olha, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino, nesse primeiro ano, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o profeta Jeremias, que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, aí uma questão histórica, mas que está registrada lá no segundo Reis, a partir do capítulo 24 e 25, nós vamos ver essa história do início do cativeiro. Então, fazendo uma retrospectiva rápida, o último rei de Judá foi Josias. E Josias, ele toma uma decisão intempestiva, né? Josias sempre foi um servo de Deus, um homem que colocou
Judá ali nos trilhos novamente, mas ele sai para pelejar com o faraó Neco. O faraó Neco estava só de passagem ali. Ele ia subir para pelejar contra Nabucodonosor. Por quê? Porque o reino de Babilônia, o Império Babilônico, já estava subindo, já tinha conquistado Nínive, e ele vai ter uma batalha lá em Carquemes. Naquela batalha ele perde. Como ele derrota Josias, ele ali no Monte Megiddo, quando ele sobe para aquela batalha em Carquemes, Josias sai ao encontro dele e ele derrota, então, naturalmente, ele fica com o domínio de Judá, mas ele continua, e lá ele é derrotado. Então, o que acontece? De uma forma indireta, Nabucodonosor, que era o rei, o imperador, ele assume o lugar de Faraó Neco por conta, ele agora que havia derrotado o Faraó Neco, Josias já estava morto, então ele assume ali a, a direção e o domínio de Judá. O que vai acontecer é que ele, antes de morrer, né, ele coloca um filho de Josias, que foi o seu primeiro filho, no lugar ali dele, que havia sido morto, mas com o domínio dele. Mas quando ele perde a batalha lá em Carquemes, então Nabucodonosor assume. E aquele filho de Josias, aquele primeiro filho, ele desce para o Egito e morre. É levado para o Egito e morre. E assume, então, o segundo filho, por orientação ainda do próprio faraó, né? Do próprio faraó do Egito. E ele coloca um segundo filho, que é Jeoiaquim. E Jeoiaquim, então, começa a reinar, mas já sob domínio já de Nabucodonosor, mas ao terceiro ano, ele, de certa forma, se rebela contra Nabucodonosor, e é exatamente esse momento em que o livro de Daniel abre. Se nós observarmos aqui, no capítulo 1 de Daniel, no verso 1, diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E é nesse momento, então, que ocorre a deportação de Daniel. Então, Daniel vai para a Babilônia e fica durante todo o tempo do cativeiro ali em Babilônia. A idade dele, é isso, pastor Antônio Carlos, vai ser uns 16 anos, Isso. quando ele foi deportado, né? E ele permanece até o fim do cativeiro, aproximadamente 86 anos. Então, esses primeiros 2 versos do capítulo 9 vai falar exatamente isso, localização do tempo e da oração. Depois Daniel, então, começa a orar, porque uma vez que ele entendeu que os anos já haviam se encerrado do cativeiro por conta da profecia de Jeremias, então ele começa a orar. Mas antes dele pedir alguma coisa ao Senhor, ele faz uma oração, fazendo uma confissão dos seus pecados, do povo, e pedindo a misericórdia do Senhor. Isso está registrado nos versos 3 a 19. E aí ele faz, então, um pedido ao Senhor para que ele possa voltar a Jerusalém. E é nesse momento, então, que o Senhor se revela a ele através de Gabriel, né? Gabriel foi aquele também que apareceu a ele também no capítulo 8, a gente vê isso lá no rio Ulai, né? E Gabriel então vem e começa a revelar aquilo que era o propósito para a vida de Judá e Benjamim, que estavam ali no cativeiro. E aí nós voltamos então ao texto que nós iniciamos aqui, quando é revelado o contexto profético que ele estava vivendo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e ungir o Santo dos Santos. Pastor Antônio Carlos? Amém. Bom, feita esta introdução pelo pastor Fábio, gostaríamos de localizar, podemos colocar o quadro na tela, onde nós vemos aqui onde estava Daniel. Nós vamos lembrar logo que os irmãos estão vendo no mapa, nesse quadro colocado, uma espécie de mapa,
onde está Daniel, e 490 anos. 490 anos são 70 semanas de anos. Nós vamos falar sobre isso melhor depois, mas desde Daniel até o fim de todo o Velho Testamento, dá 490 anos. Então, estamos localizando onde estava Daniel dentro do Velho Testamento. O Velho Testamento, 2000 anos aproximadamente. Então, localizamos aqui, depois nós vamos entrar mais nos pormenores desses 490 anos. Entrando no capítulo 1, já mencionado pelo pastor Fábio, no verso 1, capítulo 9, verso 1. O texto diz assim: no primeiro ano de Dario, então já nos localizamos, acabou o cativeiro, a Babilônia foi vencida pelo Império Medo-Persa e já era o primeiro ano de Dario que sucedeu a Nabucodonosor. Saiu o Império Babilônico, entrou o Império Medo-Persa, que tinham dois reis principais, Dario e Ciro, mas quem entrou primeiro foi Dario. Então, Daniel estava iniciando no governo de Dario. O pastor Fábio disse aí, 70 anos de cativeiro, com mais 16 que ele chegou lá, são números aproximados, Daniel devia estar com 86 anos. Mas ele iria viver mais um pouco ainda, ele teria outras revelações. Então, localizamos aqui, e ele entendeu pelos livros do profeta Jeremias, também mencionado, que o cativeiro iria durar 70 anos. Então, Daniel, ele lia a palavra de Deus, né? Já sabemos que ele orava, já sabemos que ele jejuava, que ele se consagrava a Deus, mas ele lia a palavra também. E o entendimento de que o cativeiro duraria 70 anos está exatamente no livro do profeta Jeremias. E nós vamos pedir para colocar na tela os dois versos que nós localizamos em Jeremias, que certamente Daniel leu. Então, Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Uma pausazinha. Então, o que esse texto falou, essa profecia falou? Em primeiro lugar, disse que o cativeiro duraria 70 anos. Em segundo lugar, coincidentemente, que o governo de Nabucodonosor, ou o governo da Babilônia, também duraria 70 anos. Então, quando Dario assume, tomando o governo, fim do governo de Babilônia, tinha passado os 70 anos. Então, isso para ficar... Continuando o texto. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. O outro verso, em Jeremias 29:10, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, essa segunda profecia diz que após 70 anos, o Senhor iria trazer Israel de volta para a sua terra, ou aqueles que moravam na região, de volta para Jerusalém, uma vez que Jerusalém é o maior marco profético para a terra de Israel. Muito bem. Em seguida, olha o que os irmãos entendam a postura de Daniel. Ele tinha sabedoria, tinha dons espirituais, tinha conhecimento da palavra.
cheio do conhecimento. Estava claro, nós lendo aqui os 2 versos de Jeremias, estava muito claro que o cativeiro ia durar 70 anos e que, após os 70 anos, o Senhor iria trazê-los de volta para Jerusalém, para a terra de Israel, para Jerusalém especialmente. Mas, mesmo assim, é um ensino para nós. Daniel, apesar de ter entendido, apesar de ter sabedoria para entender, ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor para confirmar. Que coisa interessante, né? Nos ensina que mesmo quando nós temos conhecimento, é importante o Senhor confirmar aquilo que nós estamos pedindo. Você clamar, Senhor, eu entendi isso, mas o Senhor poderia confirmar se isso está certo mesmo? E foi o que ele fez. E Daniel fez uma oração profunda, que também nos traz um ensino, porque a oração de Daniel nos ensina como orar. Ele, na sua oração, saco e cinza significa humildade. Para se ter ideia, os reis de Israel, eles se envergonhavam de vestir saco e cinza, porque era se vestir de uma forma muito vulgar para um rei. O rei poderia se sentir diminuído com isso, não é? Se sentir aviltado. E um rei que fazia isso era Davi. Davi tinha fé, tinha confiança no Senhor, ele se humilhava, vestia roupa de saco e cinza. Então Daniel, que nesta ocasião era até um presidente no governo de Dario, estava lá o governador vestido com roupa de saco. Mas por que ele teve confiança para fazer isso? Porque confiava no Senhor, que sabia que o Senhor é o dono de todas as coisas. É o Senhor que estabelece os governos, estabelece os reis e tira os reis. E quando Daniel vai orar, eu vou pedir até a contribuição do pastor Fábio aqui na oração de Daniel, porque ele confessa o pecado de Israel como se ele tivesse pecado. Ele não fez o que o povo mau de Israel fez, mas ele confessa como se ele tivesse feito. Ele suplica, Senhor, nós pecamos contra ti. Ele não diz, Israel pecou contra ti, nossos pais pecaram contra ti. Não, ele disse, nós pecamos contra ti. Então a oração dele é tão extraordinária que vale a pena, aliás, é preciso, apesar de ser uma oração extensa, toda ela traz um ensino muito grande e muito maravilhoso para nós. E vale a pena que nós façamos a leitura e também façamos os comentários à medida que nós formos lendo, sempre onde couber. E tem muita coisa, ele recorda os que os profetas falaram, ele ora, ele suplica, ele pede o Senhor para dar o entendimento, ele pede o Senhor para perdoar, ele pede o Senhor para colocar os olhos na vida de Israel. Mas antes de entrar nessa oração, pastor Fábio, que eu estou vendo aqui que o nosso tempo está se aproximando para fechar, nós podíamos, no episódio passado, já começar com essa oração e nós detalharmos essa oração de Daniel, que é muito importante para a nossa vida espiritual. Portanto, a oração de Daniel é de uma profundidade muito grande e nós vamos tratar desta oração no episódio vindouro, porque são vários versos da palavra com muito conteúdo e com muito ensino para nós. Agora, nós vamos já verificar uma coisa, que Daniel, ele tomou conhecimento, embora ele estivesse no campo das revelações, ele toma conhecimento através da profecia de Jeremias. Quer dizer, ele orava, jejuava, mas ele leu na palavra, e a palavra já deu entendimento a ele, mas ele não se contentou com isso, ele ainda foi aos pés do Senhor, para o Senhor revelar. E quando o Senhor revela a ele,
mostrando a confirmação, que nós vamos ver os detalhes de como isso aconteceu, e o Senhor projeta aquilo que ele conheceu, ou aquilo que ele entendeu, para aquilo que ele desconhecia, que serão as 70 semanas. Então vamos deixar isso para o episódio vindouro. Nós ficamos por aqui nesse episódio e nos despedimos com a paz do Senhor, e vou me despedir pelo pastor Fábio também, porque ele está em conexão conosco e perdeu a conexão. Então, eu e pastor Fábio nos despedimos dos irmãos com a paz do Senhor Jesus.